Oi, boa noite. A gente vai continuar a nossa conversa sobre família. E nesta semana estamos também conversando, além de um aspecto geral sobre família, estamos conversando também sobre o que seja família infeliz. Não é? Que definições nós temos para a família infeliz? Porque a partir dessas definições a gente vai estar conversando sobre soluções, né? O que é que a gente, que orientações poderão ser dadas para que famílias possam desfrutar mais disto que é a família, este relacionamento, esta vivência que termina sendo essencial para a vida de qualquer pessoa, qualquer indivíduo, tá bom? Então nós estamos conversando isso. Nós hoje está conversando com a Vânia, com a doutora Vânia. Ela vai estar falando para nós sobre aspectos, né, da terapia familiar sistêmica, e depois a gente vai conversar sobre as definições que ela tem para o que seja considerado uma família infeliz, tá bom? Vamos conversar um pouquinho com ela e ela vai nos trazer muita coisa boa sobre isto. Vamos lá. Ela já está sendo convidada aqui, vamos aguardar. Ok, está chegando. Pronto, já está aí. Boa noite. Ei, boa noite. Tudo bom? Ótimo, tudo ótimo. Muito bem, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para fazer algumas abordagens a respeito daquilo que nós temos proposto, né, durante esse nosso processo de abordagem sobre família, sobre terapia, sobre esses novos aprendizados que vem surgindo, ok? Cheguei na Muito bem. última hora aqui, estava em trânsito, cheguei correndo para te atender. Ok, então a gente vai primeiro conversar sobre a terapia sistêmica, o que é que você tem hoje para a gente sobre isto. Aí daqui a uns 15 minutos, né, daqui a uns 15 minutos a gente começa a conversar sobre suas definições, que eu também estou curioso para saber suas definições do que seja um casamento infeliz. O que é que pode ser considerado um casamento infeliz, tá bom? Ok. Tem vários aspectos, né, que eu até pontuei alguns aqui, até achei que a gente fosse entrar direto neles, né, Como mas, você achar melhor. Como ok, você achar então, melhor. pronto. Então, a gente já entra direto nessas questões nas abordagens, Ok. o que é considerado, né, para ter um casamento feliz. É interessante quando a gente coloca isso, porque a palavra infeliz já nos remete a algo temeroso, algo que ninguém gosta, algo que ninguém quer. Só que as pessoas acabam promovendo momentos, promovendo situações, as quais elas mesmas estão em diversos momentos de infelicidade na sua vida, Uhum. certo? E dentro de um relacionamento a dois, isso é mais comum do que a gente imagina. Tem inúmeras situações, tem inúmeras dinâmicas de vida que a gente pode estar analisando, estar avaliando como que se deriva uma infelicidade dentro dessa relação. E aí tem que analisar os aspectos sistêmicos, os aspectos culturais, os aspectos religiosos, tá? Tem que levar em consideração uma série de situações em relação à educação desse casal. E, enfim, são muitas coisas que a gente pode estar colocando aqui. Então, para que... Eu só queria informar o seguinte: você vai ver eu baixar aqui muitos olhos, ou olhar ali para o lado, porque muito do que você vai falar eu vou já estar anotando, Ah, ok. entendeu? Muito bem. Ok. Existe você já deve conhecer, tem um link, tem um espaço onde eu estou colocando os resumos dessas nossas conversas. Então, eu vou estar aqui anotando já no mesmo momento
não é para as pessoas que quiserem ter acesso àquilo que você está falando, tá bom? Então, alguns pontos eu vou estar anotando ali. Mas é só para informar isso. Ok, Mas vai ok. lá. Muito bem. Então, essas definições, como eu disse, elas são várias. Não vou pontuar todas, claro, né? Isso, cada dia, cada dinâmica de, de família vai abordar um aspecto diferente. Eu pontuei algumas coisas aqui para a gente colocar nesse primeiro momento. Então, casamento, né? União de duas pessoas diferentes, já falamos também sobre essa situação, que forma assim uma família nuclear, ou se forma uma família de origem, ela sai da família nuclear e vem para a família de origem, tá? Então, a família nuclear, pai, mãe e filhos. Para se formar uma família, que eu acho que é interessante a gente fazer essa introdução antes de falar sobre essas dinâmicas que geram infelicidade, até para ter um entendimento melhor de como que se chega nessas dinâmicas, né? Então, ó, a família ela é formada por pai, mãe e filhos, onde se forma a sua família de nuclear. Esses filhos crescem e dão seguimento às suas vidas, formando assim uma família atual, a partir do momento que ele adquire o matrimônio, ok? Já falamos também alguma coisa nesse sentido aqui. Mas, o que constitui uma família infeliz? A gente não está falando especificamente só do casal, mas, pelo que eu estou entendendo, é o grupo familiar, é a sistemática da família, é isso? Pois bem, então, primeiro, é o desejo que as pessoas têm de se formar uma família, de se unir uma ao outro para formar uma família. Tem que ter esse desejo. Se não tiver, se for por uma imposição, se for por uma questão de interesse próprio, uma série de outras coisas, esse casamento tende a não render, vamos dizer assim, não se situar dentro daquilo que é proposto, certo? Então, ter o desejo de formar uma família. Esse desejo partiu de ambos, tá? Isso foi de comum acordo, ou é uma imposição, ou é um desejo de alguém que está se realizando na vida desse casal. Se não é isso, provavelmente haverá cobranças futuras. Então, essas cobranças também faz parte de uma dinâmica de infelicidade, ok? Nivelamento na relação. O que é esse nivelamento na relação? Isso é muito comum quando o homem ou a mulher, eles têm esse conceito de muito autoritário, muito autoritarismo. Então, um quer impor, né, condições para o outro, quer limitar o outro, quer fazer do outro um objeto a qual ele possa colocar aqui e ali, dizer o que faz, o que não vai fazer. Então, essa limitação da liberdade também é uma dinâmica de infelicidade. Não que a pessoa não tenha, como que eu vou dizer, a obrigação ou o interesse de estar relatando situações da vida dois. Não é, quando eu digo limitar, não é no sentido de porque o homem ele é autoritário, ele proíbe, a mulher tem que enfrentar para sair fazendo tudo. Não, não é isso. Tem que ter um diálogo, tem que ter o bom senso, tem que ter a contrapartida das situações, tem que estar sempre trabalhando esse lado do querer dos dois, certo? Então, essa questão também é uma questão que traz dificuldades, vamos dizer assim, no relacionamento. Como é que você, dentro desse ponto que você está mencionando, como é que você entende essa questão de liderança de um dos cônjuges, não é? Liderança na família? Ou você acha que não tem sentido e que todas as decisões vão ser
devem ser coletivas, devem ser, não colegiadas, e não uma pessoa liderar, mesmo que essa liderança seja bem democrática, né, digamos assim. Mas você acredita que precisa, ou você acredita que necessariamente não precisa, pode ocorrer uma liderança compartilhada, né, digamos, na mesma hierarquia, né, vamos dizer assim. Sim, ok. Não, se faz necessário ter uma liderança, tá? E quando nós trabalhamos com essa hierarquia familiar, então nós trabalhamos sempre na escala do homem, mulher, filhos e assim sucessivamente. Os primeiros filhos, do mais velho para o mais novo. Então, essa escala hierárquica, ela se faz necessária dentro do grupo familiar. Agora, o que nós não podemos perder de vista é deixar de exercer as funções ou inverter essas funções. É o pai inverter a função, não executar de forma correta essa função paterna, a mãe também não exercer de forma correta essa função materna, muitas vezes denominar um filho mais velho para assumir essa função, sendo que não é função dele, não é responsabilidade dele. Então, tudo isso traz uma certa dificuldade, porque, como eu estou dizendo, toda relação, ela vai, de alguma forma, exigir cobranças. E toda vez que uma pessoa recebe cobrança, ou ela não aceita, ou ela retrunca, ela conflita com aquela cobrança. Quando não há um bom diálogo, quando não há um sentar na mesa e colocar e pontuar. Agora, tem coisas que são pertencentes aos dois, tá? Tem coisas que pertencem ao marido e à mulher em relação aos filhos. Em relação ao casal, aí é diferente. O casal ele tem que estar no mesmo nível, tá? Marido não manda em mulher, nem mulher manda em marido. Existe diálogo, ordem não, tá? Essa questão de ser superior ao outro, não. Aí vai impor condições que o outro nem sempre vai aceitar. Entendeu? Então tem que ter justamente essa questão de estar alinhado um com o outro, certo? E esse nivelamento, quando a gente coloca esse nivelamento, a gente está falando de sintonia, de estar junto, entendeu? De estar colocando as dinâmicas da família no mesmo alinhamento, para que, quando um toma uma decisão, o outro também está ciente daquela decisão, ou chegar e discutir isso em conjunto, certo? Então, essa hierarquia com os filhos, é o pai ter a postura de pai, independente da idade. Isso aqui, pai é pai, não vai ter essa questão de idade, não. A mãe também é a mãe, independente da idade. Então, é assumir isso, tomar para si essa responsabilidade que nós, como pais, temos, que foi dada por Deus e que nós temos que fazer jus a ela e honrá-la, tá? Então, é uma função que nós devemos honrar. Não é ser um pai autoritário, botar de castigo, proibir isso, proibir aquilo. Mas é executar essa função com responsabilidade, com coerência, no educar, tá? Isso é muito importante, trabalhar com essa questão educativa. Para a educação secular e esquece de educar, de colocar essa educação família como base, certo? Uma outra dinâmica que interfere muito nos casais é essa questão do sexo. Isso é muito cobrado, a questão do sexo. Porém, o que acontece com a questão do sexo? Por que traz dificuldades, traz infelicidade para a relação? E quando a gente fala de infelicidade, a gente não está falando que a pessoa tem que viver na relação estagnada naquilo o tempo todo. Não, ela tem que agir, tem que ter atitude, tem que conversar, tem que colocar. Uma grande diferença aqui nessa questão da sexualidade é que o homem, né? O homem ele foi preparado para desempenhar essa função sexual
30 dias por mês, 360 dias por ano. A mulher não. A mulher vem dentro de uma outra estrutura. A mulher vem dentro de uma outra dinâmica. A mulher tem outras ocupações, né? Além de estar só disposta para a questão sexual. Isso tem que se analisar, tem que levar em consideração. É claro que cada família, cada casal tem sua dinâmica de sexualidade, né? Dessa questão da sexualidade. Tem que ser discutido. Então, quando isso não é discutido, a questão do sexo por obrigação. Né? Ninguém faz sexo por obrigação. O sexo tem que ser prazeroso para ambos. Tá? Então, essa questão de casar para ser feliz, não, você tem que casar para conceder a felicidade ao parceiro. Assim como na concepção dos filhos. Eu já falei isso aqui, os filhos é excesso, os filhos é sobra de amor entre os dois. Tem uma dinâmica que é bem interessante. A gente faz um ciclo, faz um outro ciclo e faz um no meio. Os filhos é o ciclo menor do meio. Então, o casal, ele tá nesse ciclo, os filhos vêm e faz a questão do ciclo no meio aqui, ó, para fazer a aliança, para fechar esse ciclo, certo? Então, o filho está justamente ali, nessa relação. E o sexo tem tudo a ver com isso. Agora, o grande problema é que a maioria dos maridos, eles se acham donos, né? Eles se acham dono das mulheres, então eles querem, eles não se importam com a estrutura psíquica dela, ele não se importa com as situações que ela passou durante o dia, não se importa. Isso causa uma infelicidade, isso causa conflitos que traz dificuldade na relação. Ok? Uhum. Então tem que saber como lidar com isso. Isso é muito sério, é muito sucinto, é muito delicado. Principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo de confinamento, onde o casal está mais junto, está mais próximo, tá? Então há essa necessidade e muitas vezes o fato de não saber trabalhar com isso, de não ter, até por uma questão cultural mesmo, não tem abertura para dialogar sobre essa questão sexual, e vai esfriando esse desejo, vai perdendo esse desejo, e aí um dos parceiros acaba indo buscar isso fora da relação, na terceira pessoa, justamente para acrescentar alguma coisa de energia positiva que ele acha que está perdendo. Mas isso aí tudo é construído e é reconstruído. Não tem essa questão de se perder. Claro, deixar de amar, deixar de gostar, podemos deixar. Isso aí, nós somos seres humanos, condicionados a nosso livre pensar, o nosso livre desejar. Isso pode acontecer. Principalmente quando esse casamento acontece em situações que não foram o próprio casal que provocou para que ele acontecesse. Então, acontecem muitas coisas nisso aí, muitas cobranças que geram uma dificuldade, certo? Uma outra dinâmica que pode causar infelicidade, isso aqui não é uma receita pronta, isso aqui a gente está falando de contexto científico, discussões psicológicas, estudo do psique do indivíduo. Não é uma receita pronta que vai acontecer isso. Tudo pode ser revertido através de um trabalho, através de um controle emocional que as pessoas têm. Fantasiar o divórcio. Fantasiar o divórcio é uma questão também que traz insegurança e instabilidade nessa relação. O que é fantasiar o divórcio? É a pessoa estar com o parceiro, mas fantasiar outra pessoa no lugar dele. Ou ela estar com ele e se sentir sozinha. Entendeu? Então ela está sempre se sentindo sozinha, porque não tem esse acolhimento por parte do parceiro. Se imaginar solteira ou solteiro. Então tem pessoas casadas que ficam o tempo todo nessa fantasia de que ele ainda é solteiro. E aí comete os excessos, principalmente o homem, né? Ele fala, porque ele é homem, ele pode tudo. Então não é assim.
Não é que ele é homem, ele pode tudo. Ele pode dentro de uma condição. Ele pode sabendo que tem implicações, sabendo que tem consequências, está consciente de responder por essas consequências. Tem uma série de coisas. Preocupações um com o outro. Tem casal que não está nem aí, está se lixando. Nesse caso ainda está no fantasiamento do divórcio? Sim, a questão de se imaginar solteiro ou imaginar que está casado com a outra pessoa e não aquela com a qual ela casou é uma fantasia do divórcio. Ok. Tá? É fantasiar o divórcio. Preocupações, né, um com o outro. Então, tem casais que separam tudo. Você comprou, você paga. Se você errou, você responde. Então, eles separam, é como se fosse duas famílias na mesma casa. Certo? Justamente porque não acontece esse diálogo. Tá? Então, esse cuidado que um tem que ter com o outro, da doença, de uma dificuldade no trabalho, do compartilhar. Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar. É chegar junto, é se colocar à disposição do outro, é se preocupar mesmo com o outro, tá? Se colocar à disposição de acolher o outro. Tem casal que não liga para isso, então deixa para lá, cada um faz o que quer, você que fez, você que paga, criança está chorando, tome conta porque eu não queria filho, foi você quem engravidou, agora você vai lá cuidar. O menino está aí na rua até essa hora, você que deixou, bem que eu falei para não deixar. Tudo isso gera conflitos na relação. Tudo isso traz para uma dinâmica de infelicidade, certo? Um casal se colocar superior ao outro por questões financeiras. Então, ele ganha, ele tem um salário maior, então ele se acha o todo-poderoso ou a toda-poderosa na relação, simplesmente porque ela tem um salário maior ou ele tem um salário maior. Então, essa questão financeira também é bem complicada. Então, não é quem ganha mais é quem manda. Numa relação não existe essa questão de mandar. Existe a questão do bom senso, do compartilhar e do diálogo. E essa questão financeira, ela gera muita dificuldade para o casal. É um dos principais fatores de divórcio, é a questão financeira. Então, isso tem que ser muito bem colocado, muito bem discutido. Rotina, planejamento, administração doméstica, tem que ter, o casal tem que ter isso aí, certo? Alguém, aí nesse caso, o homem, né, ou a mulher, em comum acordo, olha, quem vai administrar isso? Pode chegar num consenso para administrar essa situação. Porque senão fica um jogo de empurra. Olha, você não pagou a luz, você não pagou a internet, você não pagou a escola do menino, você esqueceu de colocar gasolina no carro. Então, assim, fica... Tudo é cobrança. Mas quando tem uma administração e esse casal consegue deixar que o outro administre isso, tá? Não é aquela questão de ser superior, eu mando que eu ganho mais, mas é a questão de chegar, dialogar e deixar que o outro tome conta dessa situação. Certo? A gente ainda tem 5 minutos. Muito bem. Lazer, tá? Então, o lazer, a diversão do casal. Então, tem pessoas que preferem se divertir com terceiros, sair sozinhas, fazer passeio sozinhas, viajar sozinha, ir para o shopping sozinha, ou com terceiros, mas não está ou não quer a companhia do parceiro. Alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada. Tem que haver uma investigação para saber o porquê disso. É claro, nem todas as coisas que o parceiro gosta, o outro gosta. Claro, nós estamos falando de seres diferentes e que têm vontades diferentes também. Isso tem que ser respeitado. Mas quando isso é frequente, quando isso vira rotina, tá? O marido deixar a mulher em casa, ir para onde ele quiser, vai passear, vai jogar futebol, vai para o shopping, vai para o bar, vai para a pizzaria, do trabalho, vai para algum lugar com os amigos de trabalho,
e não se importa de chegar no final de semana, chamar a esposa para sair e vice-versa, fica só condicionado às suas vontades e esquece de ter essa percepção de que o outro também tem vontade, de que o outro também deseja. Então, é conciliar esse lazer, é conciliar essa diversão do casal. E aí pode ser ou para o casal ou para a família, para o grupo familiar no todo, certo? Mas é importante fazer isso. Quando começa a se perder nessas dinâmicas, aí tem que procurar o analista, tem que procurar o terapeuta de família para a gente dar umas coordenadas aí e trazer o negócio para o eixo. Ok? Muito bem. Eu anotei aqui vários aspectos que você mencionou e na descrição dessa nossa live, o link número 1 vai levar justamente para esse resumo, né? E aí depois você dá uma olhada, se tiver alguma coisa para ser melhorado, mudado, eu fui pegando assim e colocando, então se depois quiser acrescentar, mudar, melhorar alguma coisa, fala. E aquelas pessoas que estão nos assistindo, não é, também podem ter acesso a esse link. E, como eu tenho lembrado, essa semana estamos conversando sobre definições, né? E também, junto com as definições, vem esses sinais que demonstram que alguma coisa está precisando ser melhorado, né? Na relação conjugal. E quanto mais rápido a gente trabalhar para mudar, para melhorar isso, para fazer essa mudança, melhor para o casal, melhor para a família, melhor para todo mundo. Então, foi muito bom lhe ouvir, e essas sugestões estão ótimas, maravilhosas, né? Ok. E outra coisa que eu tenho dito é o seguinte, quando a gente estiver com outras pessoas e você estiver presente, então pode pedir para entrar, que a gente quer ouvir também você, também colaborando com outros que estão comentando, que estão, né, trabalhando este assunto. Essa semana eu quero ver se eu cubro várias áreas, né, nessa questão da definição, para na semana que vem a gente já partir para buscar, deixa eu ver aqui qual é o tema da semana que vem, as marcas de um marido infeliz. Opa, coisa boa! Então, para depois a gente conversar sobre as marcas de uma esposa infeliz. Então, a gente quer trabalhar bem isso, para depois, então, a gente ir... Aliás, quando a gente descobre o problema, a gente já está meio caminho para encontrar a solução, né? Porque você já identifica o que é que está acontecendo, né? Então, foi muito bom, Leo. Os temas são muito interessantes. Eu falo muita coisa boa porque são temas tranquilos para se discutir dentro da nossa dinâmica familiar, dentro da nossa dinâmica terapêutica. E é sempre bom lembrar e relembrar para quem tem entrado com frequência aí, que todas essas dificuldades que o casal sofre, ou a família sofre, e que nós estamos colocando que tem recursos para se trabalhar com isso, e não são poucos, tem muitos recursos para se trabalhar com isso, mas é sempre bom focar que tudo que nós queremos está no comando da nossa vontade. Então, as pessoas elas têm que querer buscar ajuda, elas têm que querer ser ajudadas, certo? Tem que permitir ser ajudadas. Então, isso facilita muito a intervenção terapêutica, quando a gente entra com esse desejo, em primeiro momento, por parte de quem está buscando a terapia. Muito bem. E lembrando também que na descrição, além desse link 1, tem o link 4 e 5, e leva a pessoa para conhecer sobre os cursos que nós estamos disponibilizando para as pessoas. Entendeu? Então, você quer conhecer os cursos que trabalham sobre terapia familiar, sistêmica, o que é que você pode fazer para estudar, para conhecer melhor essa metodologia. Então, lá você tem esses links que vão lhe auxiliar e tem onde você
né, fazer o contato para saber melhor a respeito desses cursos. Tá bom? Ok, madame. É um prazer vê-la e ouvi-la e aprender. E que Deus continue abençoando todos nós e nos dando sabedoria para sermos bênção dentro de casa, no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, e a gente vê mais pessoas felizes ao nosso redor. Tá bom? Verdade. É Então, sempre bom contribuir com sem vocês dúvida. aí, com as pessoas Tá que bom. queiram buscar ajuda, tá bom? Então, ó, gratidão pela oportunidade hoje e que Deus abençoe a todos aí do outro lado que está nos vendo e nos ouvindo. Muito Beijo bem. grande. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.